misturam ou solventes orgânicos, ou mesmo faz uma fervura e depois prensa isso. E esse haxixe, ele acaba tendo 20% a mais de potencialidade do que a própria maconha. É mais forte? Muito, muito, muito mais forte. Então, um baseado, ele tem mais ou menos 1% de substância ativa, que é o do THC que eu falei no comecinho. Certo. Né? Já o haxixe tem 20%. Inclusive no livro tem um caso de um depoimento que eu coloquei no livro, de uma pessoa que ela estava acostumada a usar maconha, e aí um dia ele foi na Boca, né, que é o nome que o povo fala que vai buscar, né, comprar os produtos alucinógenos, e chegou na Boca e uma das pessoas que vende falou para ele assim: olha, hoje eu tenho um haxixe aqui, você não quer experimentar? Aí ele comprou o haxixe, o mesmo preço, R$5, só que é uma bolinha assim de nada. Aí ele pegou essa bolinha, dissolveu todinha no baseado e fumou. E ele teve uma parada respiratória. Porque era muito forte? Porque ele estava acostumado a fumar maconha. Então, para ele, um cigarro de maconha, para ele, dava uma brisa normal ali, ele ficava legal e pronto. Mas o haxixe, é como se ele tivesse fumado 20 cigarros de maconha de uma vez. Nossa! Porque as pessoas costumam achar que porque é uma erva, não tem potencial químico. É como se fosse um chá, né? Isso, então, às vezes as pessoas tomam chá e acham que aquilo dali não tem problema, né? E boa, mas qualquer erva tem substância ativa. Todas. A maioria dos medicamentos, eles são extraídos das plantas. Claro. Entendeu? Então tem substância ativa. As pessoas costumam ignorar a substância ativa que está ali, mas existe. E o haxixe é mais caro, professor? Não, é mais ou menos o mesmo preço, de R$5 a R$10. Nós estamos aqui com uma pergunta do professor Marcelino ou Marcelina? Marcelino. Marcelino. Ele nos pergunta se há hospitais que usam a maconha para pacientes terminais de câncer e se há um limite dessa quantidade. Então, existe muita pesquisa em torno nos Estados Unidos, né? Que aqui no Brasil não tem muito estudo sobre maconha. Mas lá fora a gente tem muito estudo, muita gente estudiosa na área, que o câncer, quando ele chega a um ponto que a pessoa tem que tomar muita morfina, né? Começa uma fase terminal, começa a ter muita dor. Então a pessoa precisa da morfina para aliviar as dores. E já nos Estados Unidos é testado a maconha para diminuir essas dores. Porque ela tem um poder analgésico muito forte, muito grande, né? Então já existem medicamentos à base de maconha, de THC, né? E é testado lá, tem tido muito estudo lá fora. Mas como todos os medicamentos dessa área, com certeza com controle, com tarja preta. Ah, sim, com controle, é prescrito por médico, né? Tem uma orientação. Monitorado, né? Monitorado, é totalmente monitorado. Existe até em Los Angeles, foi lançada uma máquina semelhante a essas de refrigerante, que vende a droga. Só que assim, tem tipo um café, né? A pessoa tem a máquina dentro desse café, chega lá, compra a droga, né? E só que assim, tudo mediante a prescrição médica, né? Só que assim, é uma coisa mais liberada do que aqui. E a gente tem também a Holanda, né? Que é um país que é totalmente liberado nos cafés, as pessoas chegam, pesam lá e compram e fumam, consomem até lá próprio mesmo nos cafés. Professor, aqui no Brasil, o professor isso é uma queixa, eu vou lhe fazer uma pergunta em cima. Primeiro eu vou lhe explicar a queixa que eu tenho e ver o que o professor Flávio acha disso. Eu encontro uma queixa sobre todos os usuários, não só de maconha, como todas as outras drogas, que já estiveram internados em hospitais específicos para se livrarem dessas drogas. E a maior parte deles não gosta do atendimento nesses hospitais e se sentem insatisfeitos com o tratamento. O professor conhece esses dados? Então, superficialmente, né? Mas eu já ouvi, assim, algumas pessoas falar que já foi para a clínica, mas principalmente para o crack, né? Crack e cocaína. A pessoa ela tem muita dificuldade para se livrar,
Então, assim, a pessoa tem dor, tem calafrio, as dores do crack são horríveis. Da abstinência? Da abstinência. Então, a pessoa numa clínica, ela precisa tomar outras drogas para combater essa droga. Olha, gente, eu fiz essa pergunta para o professor porque nós aqui da SBPI estamos fazendo um programa de pesquisa sobre as dependências químicas, sobre a ótica da psicanálise, que é uma coisa que não existe, professor. Por isso, inclusive, nós achamos muito interessante estar trazendo o professor Flávio aqui com o livro dele, até porque não há literatura. Fica, inclusive, a sugestão para que o professor escreva mais livros sobre outras dependências químicas, porque nós estamos fazendo pesquisa, porque o que nós encontramos na clínica? Isso é muito importante para as pessoas que pretendem fazer a psicanálise. O psicanalista não tem subsídio literário e não tem subsídio de pesquisa para poder trabalhar com o dependente químico. Então, para nós é muito importante isso. Eu já estou começando a pesquisar sobre as drogas sintéticas agora, né? Já? Porque esse livro daqui, ele é um livro focado na maconha, né? Então aqui ele tem depoimentos gerados em cima de maconha, ele tem as propriedades farmacológicas, farmacocinéticas, mas tudo em cima da maconha, né? Então daqui para frente agora eu vou começar a fazer estudos em crack, cocaína, êxtase, que hoje em dia virou moda. Os jovens, né? É moda agora tomar, eles falam que é uma balinha, vou tomar uma balinha. Então, assim, e hoje em dia está muito fácil, né, o acesso à droga, a droga está mais barato. Então, eu vou começar a focar meus estudos agora nas drogas sintéticas. E espero que gere um novo livro, né, em relação aos sintéticos. Muito bem, professor. Nós vamos chegando ao fim do nosso chat e eu gostaria de dizer aqui para o professor que o professor, em princípio, já está convidado para vir mais vezes. Nós vamos estar divulgando esse livro de tanta importância, divulgando o seu trabalho. E gostaríamos que o professor fizesse as considerações finais e se despedisse dos nossos internautas. Então, eu agradeço a presença de todas as pessoas que estão me assistindo, estão me vendo. E quem tiver interesse no meu livro, eu tenho uma página no Orkut, que pode procurar lá em comunidades, O Segredo da Maconha, dá para me achar. Eu vou deixar um e-mail, flavio_la@yahoo.com.br, e vou deixar um telefone também, 7062-4462. Então, assim, quem tiver interesse em adquirir o livro, eu posso estar enviando para o Brasil inteiro via Sedex ou carta registrada, mediante a depósito bancário. Ok. Professor, gostamos muito da sua presença, muito obrigado, pretendemos trazê-lo mais vezes. Agradecemos a colaboração dos nossos alunos, que foi extraordinária hoje. Muito obrigado a todos e até a semana que vem. Muito obrigado. Até logo.